Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou trabalhar com vocês uma reciclagem. Esse daqui é um pote de açaí, tá? Ele deve ter mais ou menos meio litro. O que eu fiz nele para adiantar? Ele é de plástico, então eu passei 2 demãos de primer. Pode ser qualquer primer que vocês tiverem na casa de vocês, tá? Como eu vou usar ele para colocar plantinhas, eu fiz furos aqui embaixo com um prego e um martelo, tá? Se vocês forem usar como cachepô ou para qualquer outro fim, não precisa, tá? Como teoricamente eu vou plantar aqui dentro, eu fiz os furinhos para poder drenar água melhor depois. Então, feito isso, vamos começar os detalhes do nosso reciclado. Aqui eu peguei um pouco de massa corrida, aquela massa de lata mesmo, né? E misturei um pouco de cola branca, rótulo azul, tá? Misturei um pouquinho e misturei. Por quê? A hora que eu fizer a textura no nosso plástico, a cola vai ajudar a aderir melhor à massa, tá? Se eu usasse só a massa corrida, como o nosso pote ele entorta, né? Ele é mole, provavelmente toda a textura que a gente fizesse com a nossa massa, ela ia começar a craquelar. Então eu misturei bem um pouco de cola branca para não ter esse perigo aqui de craquelar no nosso pote. Peguei esse extenso aqui da Litoarte, ele tem 4 rótulos, né? Como eu comentei com vocês, eu vou colocar flor dentro do nosso pote. E então eu peguei esse extenso porque o tamanho dos rótulos são proporcionais ao nosso pote. Vou pegar o desenho que eu quero trabalhar, que é esse daqui, e vou fixar no nosso pote de plástico com fita crepe. Então, fixei bem aqui o extenso no nosso pote. Não vai ser tão fácil de trabalhar porque é redondo, né? Mas vamos ver aqui o que vai dar. Eu vou pegar, então, a nossa massa misturada com cola, a espátula e eu vou fazer esse extenso aqui em alto relevo com essa massa. Agora que a nossa textura tá bem seca, eu vou pegar e vou pintar aqui a parte de baixo do nosso plástico, né? Vou pintar dessa borda aqui para baixo, mas se sujar em cima também não tem problema. Vou fechar com a cor ônix. Agora, eu vou pegar a minha esponja marinha, que já tá úmida, né? Vou pegar o breu e vou fazer um esponjadinho no fundo de todo o nosso plástico aqui, bem miudinho, bem delicado, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pegar o cinza e vou fazer o esponjado. Vou até colocar aqui em cima do breu, não tem problema. Vou fazer esse esponjado da mesma forma, só que eu tenho que tomar cuidado para fazer bem delicado, porque é uma cor mais clara, então ela vai realçar mais.
Agora, se vocês sentirem necessidade, tá? Eu vou fazer, mas se não sentirem necessidade, não tem problema. Eu vou repetir o processo com o breu para dar uma quebradinha aqui onde ficou mais claro, tá? Mas essa parte é opcional. Se vocês gostaram do efeito final que ficou no de vocês, tá ótimo. Daí não precisa repetir. Agora, vou pegar o pincel chanfrado, vou pegar o preto e vou sombrear só encostado nessa borda aqui, na parte de baixo de toda essa borda. Agora, vou pegar meu pincel chato de cabo amarelo, vou pegar o cinza e eu vou fazer uma luz seca só aqui na nossa textura para dar uma realçada. Agora, eu vou pintar a borda do nosso potinho com o craft. Agora, vou pegar o pincel chato de cabo amarelo, o marrom, e eu vou fazer um pouco de pátina seca aqui só na borda do nosso pote. Bem pouquinho, só para dar aquela envelhecida para finalizar o nosso pote. Depois disso, é só passar o verniz da preferência de vocês e o nosso pote tá pronto. Bom, logicamente eu não iria fazer só o pote de plástico, né? Eu tenho 2 vidros, esses daqui eles são de palmito, tá? Vou trabalhar os 2 vidros aqui também com vocês, vou fazer um conjunto, né? Dos 2 vidros e o pote de açaí. Aqui eu também passei 2 demãos de primer, deixei secar bem. Vou encaixar esse outro stencil de selo, eu acabei cortando o stencil em 4 partes para facilitar para trabalhar, tá?
eu vou fixar aqui no nosso vidro com fita crepe e vou passar a massa corrida misturada com a cola também. Agora, nós vamos trabalhar com os potes de vidro. Já adiantei o fundo aqui para vocês. O que eu fiz? Depois que o nosso stencil com massa secou, eu pintei o nosso vidro, os dois, tá? Os dois vidros eu pintei com a cor avelã. E aqui na boca do nosso vidro, eu passei uma demão que vai acabar sujando, então depois eu retoco definitivamente. Passei o marrom na boca do vidro. Então, a gente vai trabalhar aqui, só que com outras cores diferentes da que eu trabalhei no nosso potinho de plástico. Agora, o que eu vou fazer no nosso vidro? Vou pegar a cor amêndoa, vou pegar de novo a nossa esponja marinha, que tá hidratada já, né? E vou fazer um esponjado também bem delicadinho em todo o nosso vidro. Vou fazer a mesma coisa agora, mas vou fazer o esponjado utilizando o renda. Agora, vou fazer o esponjado de novo, mas não vou fazer no vidro inteiro, vou fazer só em alguns pontos com o breu. Agora eu vou pegar o marrom, o pincel chanfrado e vou sombrear aqui no pezinho da boca do nosso vidro.
E para finalizar, vou continuar com o marrom, mas dessa vez eu vou pegar o pincel de cabo amarelo chato e vou fazer uma pátina seca, assim como a gente fez no potinho de plástico aqui, para realçar a nossa textura. Aqui, que deu uma mega borrada de massa, eu podia ter passado um pano molhado quando a gente estava trabalhando com a massa, secado e feito normalmente a estampa de novo. Mas eu deixei, até porque eu quero um aspecto velho, né? E tem uma leve carinha aqui, meio de cimento, meio uma coisa mais rústica. Então eu já larguei porque eu não fazia questão. Esse vidro vai ficar pra mim e eu quis deixar ele mais rústico, mais borrado, tá? Mas no caso de vocês, se vocês errarem como eu errei aqui e quiserem apagar, passem o pano molhado, tá? Daí dá pra secar e fazer normalmente. Vou realçar, então, aqui a textura com a pátina seca de marrom. E se vocês quiserem, vocês podem sujar também alguns pontos do vidro com essa pátina marrom. Vai depender do quanto vocês querem que fique envelhecido. Agora, para finalizar o nosso vidro, vou retocar aqui a boca dele com o marrom. Bom, o que eu fiz aqui? Fiz uma pátina seca de preto na boca do nosso vidro, só para dar um detalhe, tá? Passei o verniz, no meu caso aqui eu usei o verniz spray, mas vocês podem usar o verniz da preferência de vocês. E fiz o acabamento aqui na boca do vidro com o rami, tá? Então, os dois vidros aqui eu fiz com stencils diferentes, mas das mesmas cores, com a mesma técnica. E o nosso pote de plástico, praticamente também a mesma técnica, só troquei as cores. Fica um conjuntinho bem fofo, dá pra vocês se aproveitarem, colocar planta, fazer um arranjo de flor seca, né? Quem gosta de uma decoração rústica e reciclagem é uma boa opção. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo apoio de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!